Uma das mais extraordinárias histórias de discos voadores e seres de outros planetas envolveu 7 pessoas desta cidade aqui. Nós estamos em Snowflake, no Arizona, o oeste americano. É uma cidade muito pequena e o que aconteceu há 18 anos mexeu com praticamente todas as pessoas que moram aqui. Foi no final da tarde, começo da noite do dia 5 de novembro de 1975. Uma notícia começou a circular na cidade. Travis Walton, hoje beirando os 40, casado, 4 filhos, havia sumido na floresta onde estava trabalhando, cortando árvores. E segundo o relato de 6 companheiros que estavam com ele, Travis havia sido sequestrado por um disco voador. A pequena Snowflake viveu uma história fantástica. Tão fantástica que chamou a atenção de Hollywood, dando origem ao filme Fire in the Sky, Fogo no Céu. O filme conta o sequestro de Travis Walton. Exatamente como ele me contou nesta entrevista. Nós estávamos em 7 na caminhonete cabine dupla, voltando para casa. Estava começando a escurecer, todo mundo cansado. E vimos uma luz vindo entre as árvores. Sentimos uma coisa estranha nessa luz. Ninguém disse nada, ficou um silêncio. Todos olhando na mesma direção. Travis pensou que fosse fogo, talvez um incêndio na floresta, talvez um desastre de avião. Quando avançamos um pouco, disse ele, vimos a fonte da luz e aí começamos a ouvir um ruído. E pudemos ver o objeto. No filme, no papel de Travis, o ator D.B. Sweeney. Ele fica paralisado, maravilhado com o que vê. What is that? I don't know what that is. It's a UFO or it's a spaceship, something like that. Era um disco. Você podia ver o contorno dele. Estava a uns 6 metros de altura. Irradiava muita luz, uma luz dourada. Eu estava curioso em ver aquilo de perto. O pessoal gritava de dentro da caminhonete para eu sair dali. Eu queria chegar mais perto. Havia um barulho, uma vibração estranha. Não uma coisa que você ouve, mas uma coisa que a gente sente. What the hell is that? Back in the truck! A coisa começou a mexer assim. Fiquei assustado e pulei atrás de um tronco de árvore caído para me proteger. Foi aí que eu achei que devia mesmo dar fora. Quando me levantei, alguma coisa me bateu, me atingiu. Foi como um choque elétrico. Eu desmaiei. Os companheiros de Travis que ficaram na caminhonete dizem que foi uma descarga elétrica vinda da parte de baixo do disco. Mike Rogers, que estava na direção da caminhonete, fala que a descarga do raio foi tão forte que jogou o corpo de Travis para o ar, uns 2 metros de altura. E quando ele caiu no chão, parecia morto. Ficaram apavorados e saíram para a estrada buscando socorro. O xerife duvidou da história deles, mas colocou mais de 100 homens a cavalo na floresta, com a ajuda de helicópteros, na tentativa de encontrar Travis. A polícia não encontrou nenhum sinal do disco voador, nem de Travis. Ele simplesmente desapareceu. Os companheiros dele foram acusados de assassinato. A polícia acreditava que, na verdade, eles queriam matar Travis e inventaram a história do disco voador. Suspeitos de assassinato, os companheiros de Travis passaram por um detetor de mentiras. O resultado espantou o xerife. Nada indicava que aquilo era uma invenção, uma fantasia. O aparelho apontava. Aqueles homens não estavam mentindo. Travis tinha sido sequestrado pelos ocupantes de um disco voador. A partir dali, tudo parece muito confuso na memória deste homem. Ele conta que perdeu a consciência e só se lembra de ter voltado a si num lugar que parecia a sala de um hospital, em companhia de seres estranhos.
They were humanoid. Pareciam seres como nós, 2 braços, 2 pernas, olhos, nariz, mas não eram seres humanos. Tinham a cabeça grande, sem cabelos, boca pequena, nariz pequeno, mas olhos muito grandes. Era difícil olhar para os olhos, dava medo. Você chegou a conversar com eles, não? No talking. I was screaming all kinds of things. Não falava. Só eu gritei, apavorado. Peguei um objeto de cima de uma mesa e tentei me defender. Eles vinham na minha direção. Aí eles viraram e saíram do lugar. Mas eles voltaram. E no filme esta passagem aparece assim. Uma cena de violência que pode não ter se passado exatamente assim, segundo as lembranças de Travis. O fato é que ele perdeu os sentidos pela segunda vez. Quando Travis Walton recuperou a consciência, ele estava aqui, na beira dessa estrada, exatamente no lugar onde eu estou agora, a 80 quilômetros da cidade dele, Snowflake. Ele não tinha consciência, ele não sabia, mas haviam se passado 5 dias desde aquele momento em que ele desapareceu na floresta. I was lying face down. My head was on my arm. Eu estava caído de bruços, a cabeça apoiada no braço. Consegui levantar e vi uma luz brilhando, iluminando a estrada. Olhei para cima para ver de onde vinha a luz e vi novamente o disco. Estava em silêncio. Era diferente do que eu vi pela primeira vez. Era mais liso, de um material mais polido. Só deu tempo de olhar. Ele foi embora em silêncio. Travis conseguiu chegar a um telefone e levou um susto. Ele pensava que tudo o que havia acontecido na floresta tinha sido há poucas horas, naquela mesma noite. O irmão, do outro lado da linha, bem assustado, lhe deu a notícia. Ele, Travis, havia desaparecido há 5 dias. O que essas criaturas queriam com Travis Walton? É um segredo que ele próprio não tem condições de desvendar. Nem quer. O que ficou na minha lembrança foram poucos momentos, disse ele. Alguns minutos, nada mais do que isso. Na verdade, Walton não sabe o que aconteceu com ele. Mas esse homem diz que sabe, ou pelo menos acha que sabe. Ele é Bud Hopkins, autor deste livro, o best-seller The Intruders, Os Intrusos, já traduzido em português e lançado no Brasil. Hopkins é um especialista em ufologia, um dos mais conhecidos do mundo. Seu livro deu origem ao filme The Intruders, que reúne dezenas de histórias de sequestros de seres humanos por criaturas vindas de outros planetas. No caso de Walton, se você levar em consideração que foram 5 dias, não dá para ter uma ideia precisa do que aconteceu. Mas o meu pressentimento é que eles coletaram o esperma de Walton. É claro que estou especulando, mas há indicações de que isso aconteceu. A única certeza de Buddy Hopkins é de que o caso Walton é o mais famoso e o mais documentado episódio de sequestro de um ser humano por seres extraterrestres.